Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento falar sobre a história do grande rei Arthur e da Távola Redonda. Afinal, essa é uma lenda que nos acompanha já há muito, muito tempo. E hoje eu quero te convidar a conhecer o livro que é a fonte de toda essa lenda e dessa narrativa que nos encanta há tantas e tantas décadas e séculos, inclusive. Que é esse livro que eu tenho aqui diante de mim, A Morte de Arthur, de Thomas Malory. E nós estamos falando de um livro que é uma narrativa de ascensão e de queda de um ideal completo de civilização. Mais do que esse registro da lenda do rei Arthur e de tudo que ele viveu, o que o Thomas Malory faz aqui é de fato transformar lendas que na época eram dispersas, que tinham ali a sua raiz na França, na Inglaterra, e que vão ser aqui compiladas, reorganizadas e vão se transformar em uma grande epopeia, a gente poderia dizer, sobre honra, sobre lealdade, sobre amor e essa inevitável decadência dos grandes reinos, que também vai ser o destino do reino do rei Arthur. Não que eu queira dar spoilers para vocês, mas tá aqui, né, na capa do livro, que esse livro é sobre a morte de Arthur. Então sim, a gente acompanha o rei Arthur do seu nascimento até, inevitavelmente, a sua morte e a dissolução da Távola Redonda e do seu reinado. Então é um percurso que nós vamos fazer juntos e que é, enfim, fascinante. E antes de abrir essa maravilha aqui, esse tesouro que está na minha frente, e falar para vocês um pouco melhor sobre isso, eu quero que a gente entenda um pouco melhor que obra é essa, qual é o seu contexto. Nós já temos aqui no canal, inclusive, outros vídeos falando sobre isso. Então nós temos o vídeo de lançamento dessa obra aqui, que vocês vão encontrar, onde tem alguns especialistas falando sobre a obra, e a gente tem também um outro vídeo da Julie falando especificamente sobre o Thomas Malory, que é o autor desse livro, e que é um autor que, enfim, a gente tem pouca informação histórica sobre a sua vida, pouca precisão de dados a respeito de quem ele foi, como ele viveu, mas a hipótese mais aceita no meio acadêmico é que tenha sido sim um cavaleiro inglês que escreveu a obra enquanto esteve preso durante a Guerra das Rosas. E isso se reafirma em alguns trechos aqui da edição em que o Thomas Malory vai escrever como um escritor prisioneiro, né? Ele fala bastante sobre rogar pela liberdade dele, vários trechos que a gente tem essas menções aqui dentro do livro, então faz sentido a gente pensar assim que ele estava preso enquanto ele escreve. E é muito interessante porque ele se inscreve numa tradição de escritores presos que escreveram enquanto estavam ali na prisão. Outro grande escritor que passou por isso também foi Cervantes, com Dom Quixote. Então fica também essa informação de curiosidade, né? Pensar que, bom, a grande literatura também pode nascer do cárcere, como a gente vê aí nesses dois exemplos e em muitos outros. E essa publicação aqui, ela foi impressa pela primeira vez em 1485 pelo William Caxton, que foi o primeiro impressor da obra na Inglaterra e é considerada a versão definitiva da matéria arturiana em língua inglesa. E o que acontece? Embora a gente tenha um livro que de fato reúne histórias medievais francesas e inglesas anteriores, o Malory ele acaba criando uma narrativa muito mais coesa do que as fontes que ele tinha na época. Ele faz com que a gente tenha uma história com início, meio e fim, com os grandes personagens como Gawain, Galahad, o Lancelot, a Guinevere, né? Esses grandes personagens aí da história arturiana, e eles vão tendo esse percurso de início, meio e fim, e a gente vai tendo então essa linha do tempo, digamos assim, das lendas, né? A gente vai tendo essa ideia. E para essa edição, a gente pensou, né, aqui no Clube de Literatura Clássica, em algo que fizesse jus à grandeza da obra do Thomas Malory. Afinal, a gente está falando do livro que consolidou a lenda arturiana como ela é, como esse grande tesouro simbólico da tradição ocidental, e essa edição, como vocês podem ver, faz jus a isso. Então eu tenho aqui diante de mim, de fato, uma edição que está honrando isso, né? A gente tem aqui uma caixa de colecionadores, olha, vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe aqui nas minhas mãos. É diferente quando a gente vê uma pessoa assim manuseando, né? Então vocês podem ver que ela tem aí as pinturas, tem esse acabamento dourado, a logo do clube aqui atrás, e tá de fato encantadora. E agora abrindo, agora sim a gente vai ver o tesouro que está escondido nessa caixa dourada, que é o nosso livro mesmo do Thomas Malory aqui. Aqui vocês conseguem ver mais alguns detalhes da caixa. E um dado muito interessante aqui dessa nossa edição é que todas as gravuras que vocês estão vendo são autenticamente medievais, são ilustrações das edições da época de lendas arturianas. Essas aqui são ilustrações francesas da lenda arturiana, que a Casa Rex resgatou e trouxe para a nossa edição, né, que elaborou a nossa edição. E nós temos também algumas ilustrações internas, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui a capa, né, com o título, enfim, toda a disposição aqui das gravuras medievais. A gente tem também uma pintura trilateral, que está super bonita, né, aqui com o rei Arthur, os personagens da Távola Redonda, os cavaleiros. É uma pintura aqui que dá acho que um encanto aqui muito especial para a obra. E a capa em si
si já traz essa história, né? Muito interessante ouvir. Aqui a gente tem a entrevista do Gustavo Piqueira aqui no YouTube, em que ele fala um pouco sobre o processo criativo dessa capa, que é muito interessante. Como eles foram compilando toda essa reunião aqui de ilustrações medievais. Aqui também tem as xilogravuras originais que estavam nas primeiras edições da Morte de Arthur, como vocês podem ver, pintadas aí, né, com essas cores que remetem muito ao universo medieval, ao universo arturiano. Essa predominância do vermelho, dessas cores mais, digamos que, autenticamente medievais, essas colagens também com o manuscrito de Winchester, que é, inclusive, um documento muitíssimo importante, não só para a obra em si, mas para a nossa edição. O manuscrito de Winchester, a gente pode dizer que é a edição mais antiga a que se teve acesso, o manuscrito mais antigo a que se teve acesso da obra do Thomas Malory, anterior à edição de William Caxton. E isso é muito importante porque por muito tempo se acreditou que a única versão da obra fosse essa edição do William Caxton, ou seja, o manuscrito de Thomas Malory havia sido perdido. E em 1934 foi o momento em que foi descoberto na biblioteca de Winchester College, é por isso que a gente chama justamente de manuscrito de Winchester, esse manuscrito medieval que continha essa versão ainda anterior à edição de Caxton. Então a gente conseguiu ter acesso, né? E é fascinante, né, pensar que em pleno século XX conseguimos redescobrir um manuscrito do século XV que é a edição mais próxima daquilo que Thomas Malory havia de fato escrito. Porque o William Caxton, como um editor, né, ele fez algumas intervenções, fez algumas alterações no texto, algumas escolhas que haviam sido do editor, e no manuscrito de Winchester a gente teve acesso para entender, anterior a esse olhar do editor, como que foi essa concepção do Thomas Malory a respeito do texto. E a gente exatamente compilou essas duas fontes aqui na edição do clube, então é uma descoberta que transformou totalmente os estudos sobre a morte de Arthur, permitiu que as edições elas fossem essa reconstrução da obra, né, de uma maneira ainda mais fiel ao projeto original, e ainda não tínhamos no Brasil uma tradução direta do manuscrito de Winchester. Então essa nossa edição do clube também tem esse mérito de trazer para o Brasil pela primeira vez uma edição totalmente fiel ao manuscrito de Winchester, que faz esse resgate histórico pela primeira vez no nosso país e que é uma fonte não só para quem é fã do Rei Arthur e quer conhecer mais sobre as lendas, mas também acaba sendo uma fonte de estudos, né? Para quem está na academia e quer ter acesso a uma versão da obra em português. Então é de fato um grande diferencial editorial e eu louvo muito esse mérito, porque eu acho que é sempre bom quando a gente consegue acessar essas fontes que ainda não estavam disponíveis no Brasil de uma forma tão acessível, né? Tão próxima do público, e agora, enfim, com um clique, né, a gente consegue ter acesso a uma edição dessas e, de fato, ter um acervo literário em casa que é de uma riqueza histórica muito grande. Então, estamos com esse grande material nas nossas mãos. E aí tem esse cuidado também de pensar o livro, e essa é uma questão que eu acho que é fundamental, de pensar o livro como um objeto que traz essa história medieval, mas que também tem essa roupagem contemporânea, afinal nós estamos lendo ele no século XXI, então ele traz esse encanto medieval, mas ele também preserva bastante dessa linguagem contemporânea, né? Ele consegue unir o melhor dos dois mundos. Eu de fato fiquei muito, muito impressionada com a nossa edição, que também tem inclusive os adornos internos coloridos, e a gente tem bastante trabalho aqui de ilustração, tem toda a parte de nomes escritos em vermelho, assim como está no manuscrito de Winchester, replicado aqui, à disposição nas colunas. Enfim, é um livro que também é muito confortável de ler, embora ele seja grande, vocês estão vendo aqui ele na minha mão, e a gente percebe que ele é um livro bem grande, né? Mas ele é um livro que é confortável, é muito gostoso de ler, então acho que esse é um mérito também, de tamanho de letra, de disposição na diagramação, de espaços aqui, né, pra gente ter esses respiros, enfim, ele é um livro que ficou realmente encantador em todos os seus aspectos. E pra gente realmente começar a navegar por esse livro, além de toda a parte gráfica que eu vim aqui trazendo e apresentando para vocês, eu quero que a gente comece a falar também da história final, né, que é o ponto principal pelo qual nós estamos aqui. E nós estamos falando, então, de um livro escrito no final da Idade Média, no momento em que a Inglaterra vivia uma grande tensão na Guerra das Rosas, que era aquele conflito entre as casas de York e Lancaster. Não vou me estender muito aqui porque os nossos outros vídeos já trouxeram bastante sobre esse contexto todo. Mas é muito interessante que muitos estudiosos vão enxergar muitos paralelos entre a fragmentação do reino do Rei Arthur aqui e a crise política inglesa. Um paralelo aí em que a literatura talvez estivesse, sim, se espelhando na realidade para trazer aqui também um pouco disso na lenda arturiana. E a cavalaria medieval nesse momento, ela já estava entrando em um grande declínio, fazendo com que o livro fosse quase que um monumento nostálgico, na verdade, né, desse mundo de cavalaria que estava desaparecendo e que vai ser realmente coroado lá no século XVII
2017 com Don Quixote, né, que vai pegar de fato aquela cavalaria totalmente dissolvida e, digamos que, reviver o esqueleto com o personagem do Don Quixote, trazer um pouco ainda dessa, né, do que sobrevive da cavalaria na Europa. E aqui na área inglesa da Europa, a gente percebe ainda já essa cavalaria em declínio, mas essa figura, esse símbolo do cavaleiro, que é de fato um símbolo muito forte, né, de honra, de lealdade, de princípios, de catolicismo também, nessa época da cristandade, e os cavaleiros têm um papel muito grande nisso. Então, são coisas que são de fato fundamentais para entender esse imaginário que continua nas nossas mentes até hoje, né? Afinal, cinema, grandes obras aí que nos acompanham até hoje trazem e revivem esse universo, que é realmente muito fascinante. E também é interessante pensar, enquanto estrutura, que a obra não foi escrita originalmente como um romance único, né? Thomas Malory, ele vai compor diversos livros que vão acompanhar diferentes momentos da lenda arturiana. É isso que a gente consegue ver aqui no sumário, em que a gente tem o primeiro tomo falando sobre o nascimento do rei Arthur até o momento da consolidação da Távola Redonda, como chega a Távola Redonda também lá no reino do rei Arthur. É muito interessante as histórias todas contadas em detalhes. Depois a gente tem aqui Arthur contra o imperador de Roma, temos no tomo 3 as aventuras de Sir Lancelot, temos no tomo 4 as aventuras de Sir Gareth, depois vai para o primeiro livro de Sir Tristram, que vai aparecer também como Tristão em outras traduções, e que é um personagem que eu particularmente gosto muito, seu romance tão inesquecível com a Isolda, então também temos isso bastante aqui. O Santo Graal, que é talvez o símbolo principal das lendas do rei Arthur, essa imagem simbólica, né, desse algo sagrado aí que está sendo buscado pelos cavaleiros. A gente também tem o romance do Lancelot com a rainha Guinevere, que é um ponto muito importante aqui da narrativa, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, e depois, propriamente, a morte de Arthur e a derrocada completa do reinado. Então fica aqui também esse percurso completo, né? A gente começa lá com o nascimento e vai acompanhar o rei Arthur até a sua morte e o que causou a dissolução da Távola Redonda. E é bom, é de fato fascinante. Obviamente nós estamos falando de muitas e muitas páginas, como vocês podem ver, então eu não vou passar em absolutamente todas aqui com vocês dessa vez, mas selecionei as principais, aquelas que podem nos servir de uma forma melhor para conversar um pouco sobre os principais pontos dessa história e pelo menos ter um gostinho do que é esse texto. Claro que a gente não vai conseguir ler tudo, mas fica como uma recomendação também para quem se interessa por essas obras e quer se aprofundar no assunto. Aqui no início a gente também tem uma introdução fascinante feita pelos tradutores, a Tânia e o Reinaldo Lopes, para entender a morte de Arthur, em que vai ter toda uma reflexão aqui sobre essa questão do rei Arthur, do Arthur histórico, da nossa edição propriamente dita, né? Os tradutores têm um trabalho assim admirável em relação ao cotejo histórico, a fidelidade ao material, notas de rodapé, questões histórico-linguísticas, é de fato impressionante. Aqui a questão do Thomas Malory, algumas informações também sobre o autor, vocês vão encontrar também sobre as fontes do Malory, qual é a tradição da qual o Malory bebe para fazer todo esse compilado aqui que vai se transformar na morte de Arthur como nós temos hoje. Questões estilístico-narrativas, então coisas que são uma marca de estilo do Malory e que foram preservadas aqui na tradução, para que a gente sinta um pouco desse gostinho do que é ler o Thomas Malory no inglês, embora nós tenhamos, claro, as limitações aí dos idiomas e da distância de séculos também. Sobre as edições do texto, né, algumas intervenções que foram feitas aí do Caxton, tudo que foi realizado. A tradução, nós temos também esse comentário dos tradutores, que ficou fantástico, comentando sobre algumas escolhas. Um tradutor sempre é uma persona não grata, né, porque ele tem que tomar decisões e encontrar soluções para coisas que às vezes parecem insolúveis para fazer essa transposição de uma língua a outra. Mas realmente o Reinaldo e a Tânia foram de uma primazia assim fundamental na hora de fazer essa tradução e fica aí com um bom texto de introdução para ter uma contextualização para quem não tem tanta familiaridade com o assunto. Também algumas referências comentadas para quem quiser acessar outros materiais, se aprofundar nos estudos. E a ideia é que de fato a gente faça um mergulho, né? Um mergulho na lenda arturiana e conheça um pouco mais sobre ele. Uma coisa que a gente vai começar vendo aqui é o nascimento do rei Arthur. Como acontece, né, a história aí de nascimento do rei Arthur, que já começa aí com coisas mágicas, com coisas interessantíssimas. A história vai começar com o rei Uther Pendragon, que vai se apaixonar pela Igraine, que era a esposa do duque da Cornualha na época. Mas, enfim, uma mulher casada não tem como o rei se encontrar com a Igraine, como era seu desejo. E é muito interessante que aqui no início a gente já começa entendendo como que as coisas se deram, né? E também vai aparecer um primeiro personagem que é fundamental, que é o mago Merlin, tão famosíssimo e que aparece já no início aqui da narrativa. Então, para quem quer ver
o Merlin já vai poder ver aqui nas primeiras páginas, em que ele já começa intervindo e dando uma ajuda para que o rei possa, de fato, enganar, de certa forma, a Igraine e ter uma noite com ela, apesar de estar casada com o conde, né, com outro conde. Então, o que o Merlin faz aqui já desde o início é intervir, ele vai até o rei e propõe para que o rei Uther ele assuma outra aparência, a aparência do conde, e a Igraine pense que se trata, na verdade, do conde, que de fato está ali com ela, né, que é aquilo que a gente vê aqui nas primeiras linhas. Então, vejam, aparece o Merlin, né, a primeira vez que ele aparece na narrativa aqui. Bem, meu senhor, disse Sir Ulfius, hei de buscar a Merlin e ele há de vos dar remédio para que vosso coração seja agradado. Esse é um dos servos aí do rei, né, falando com ele. Assim, Ulfius partiu e por aventura encontrou Merlin em vestes de mendigo. E então Merlin perguntou a Ulfius a quem buscava e ele respondeu que não lhe cabia saber. Bem, disse Merlin, sei a quem tu buscas, pois buscas a Merlin. Portanto, não o busques mais, pois eu sou ele. E se rei Uther bem me recompensar e jurar-me cumprir meu desejo, há de ser isso para sua honra e proveito, mais do que para mim, pois hei de fazer que tenha tudo o que deseja. E aí nós seguimos na história, né, do que o Merlin vai fazer, digamos que esse negócio com o rei. Ele concorda em ajudá-lo, mas ele então orienta que a criança que for concebida nessa noite precisa ser criada conforme ele disser, conforme ele determinar. Então tem esse início, essa concepção do rei Arthur já engendrada em todo esse mistério, nesse plano do Merlin. E aí ele diz então, né, para o rei: Senhor, respondeu Merlin, conheço todo o vosso coração em cada parte dele. Portanto, jurar-me-eis, tal como sois rei verdadeiro e ungido, que haveis de cumprir meu desejo e assim tereis vosso desejo. Senhor, este é meu desejo. Na primeira noite em que vos deitardes com Igraine, gerareis nela uma criança. E quando ela nascer, rei Arthur aqui. E quando ela nascer, há de me ser entregue para ser criada como eu o quiser. Pois isso há de ser para vosso galardão e para benefício da criança, conforme seu magno valor. Quero destacar com vocês também, percebam como é uma leitura fluida, uma leitura prazerosa de ser feita, porque nós temos aqui uma predominância de orações coordenadas em geral, de orações mais curtas. E, enfim, não é um texto cheio de frases muito longas, muitas orações subordinadas encadeadas, muitos, enfim, raciocínios, né, assim, complexos. A gente tem aqui uma história contada de uma forma muito acessível e pensada para ser lida em voz alta. E eu acho que esse ponto ele influencia muito nessa forma em que nós estamos ouvindo a história, porque ela é muito clara. Tenho certeza que vocês me ouvindo aqui agora têm muita clareza, né, de como é essa história, as coisas vão tomando forma na nossa cabeça com muita facilidade, porque é uma história que foi pensada de fato para isso, para ser lida, para que nós leiamos uma aventura naquela noite. Então, essa é a experiência que nós fazemos também fazendo a leitura aqui do texto do Malory. Então o rei de fato ele se disfarça, ele entra na casa e ele consegue enganar a Igraine e ter essa primeira noite com ela então, que é a noite de concepção do rei Arthur, como a gente consegue ver aqui na página 49, vejam só. Assim foi feito, tal como eles planejaram, mas o duque de Tintagel, duque gente, acho que eu tava falando conde, né, vocês me perdoem aí, o duque. Mas o duque de Tintagel espiou como o rei saíra cavalgando do cerco de Terrabil e portanto naquela noite ele saiu do castelo por uma entrada secreta para sediar a hoste do rei. E assim, por causa de sua própria saída, o próprio duque foi morto antes que jamais o rei chegasse ao castelo de Tintagel. Assim, o rei Uther se deitou com Igraine mais de 3 horas após a morte do duque e engendrou nela, naquela noite, Arthur. E antes que o dia chegasse, Merlin foi até o rei e pediu-lhe que se preparasse. E assim, ele beijou a senhora Igraine e partiu com toda a pressa. E depois, então, continua a história, né? E vejam o que acontece que, aqui no momento da concepção, o duque, ele acaba morrendo sem precisar da intervenção do rei, né? Ele realmente morre ali por essa questão ali, né, de emboscada, e o rei vai tomar Igraine como esposa depois, né? Então ele se casa de fato com a senhora Igraine. Ele não simplesmente se aproveita dela, mas ele de fato, pelo menos, né, a honra e se casa com ela, e ela já estava então gerando o seu próprio filho, que era o rei Arthur. E aqui na página 51 a gente tem o segmento desse relato em que a gente vê o momento em que levam o rei Arthur para ser criado por outro nobre da corte do rei Uther, que é o Sir Ector. Então o rei Arthur vai acabar sendo criado como se fosse filho de Sir Ector. E ele é criado sem saber da sua verdadeira identidade. Então, assim,
tal como Merlin propôs, tudo foi feito. E quando Merlin chegou, asseverou ao rei que criaria a criança tal como o rei desejava. E ali o rei concedeu a Sir Hector grandes recompensas. Então, quando a senhora deu à luz, o rei ordenou que 2 cavaleiros e 2 damas tomassem a criança, atada num tecido dourado, e a entregueis a qualquer pobre homem que encontrardes na saída do castelo. Assim a criança foi entregue a Merlin, e assim ele a levou até Sir Hector, e fez com que um homem santo a batizasse, e lhe deu o nome de Arthur. E assim a esposa de Sir Hector o nutriu com seu próprio seio. E aqui, inclusive, tem uma nota bem interessante dos tradutores, em que a gente tem essa questão de quanto é interessante que a própria esposa do Sir Hector, nobre, amamente ela própria, o rei Arthur, o que é bastante incomum para a época, né? Em geral era uma ama de leite que fazia esse trabalho, né? De amamentar o bebê, mas aqui a gente já percebe todo esse tratamento especial que o rei Arthur vai receber desde a sua criação e cresce então sem ter realmente uma noção completa daquilo que estava acontecendo. E bem, ele vai ser criado então dessa forma, por decisão do Merlin, as coisas vão acontecendo, né? O rei Uther vai acabar falecendo aqui no final desse trecho. Vejam que é de fato uma aventura, né? Então a gente tem toda a narrativa ali do desejo do rei Uther, da ajuda do Merlin, do nascimento do rei Arthur e depois da morte do rei Uther. E aí nós vamos ter, na página 52, quando começa aí a principal, talvez uma das principais personagens do livro, que é a Excalibur, a espada que está ali presa na pedra, na rocha. E aqui já começa então essa narrativa aí fundamental do que vai acontecer depois que Arthur cresce. Então esse momento de infância do rei Arthur até a sua adolescência, a sua vida adulta, não está narrado aqui. A gente faz um salto temporal bastante grande e aí depois do rei Uther, a Bretanha vai mergulhar numa disputa sucessória muito grande e é durante um torneio em Londres que o Arthur vem aqui e retira milagrosamente a espada cravada na pedra que tinha sido ali então posta pelo arcebispo de Canterbury. Vejam que está aqui, estou na página 52 agora, e a gente vai ter justamente essa narrativa, né? De novo Merlin aqui intervindo. Então nós temos, então Merlin foi até o arcebispo de Canterbury e o aconselhou a convocar todos os senhores do reino e todos os gentis homens de armas para que viessem a Londres no Natal sob pena de excomunhão e por esta causa, a de que Jesus, que nasceu naquela noite, por sua grande misericórdia, havia de mostrar algum milagre, pois que viera para ser rei da raça dos homens, mostrando, pelo dito milagre, quem havia de por direito ser rei deste reino. Então era no Natal, naquele ano, em que se saberia quem seria o rei. E aí nós temos a narração da pedra aqui, né? E quando as matinas e a primeira missa foram concluídas, viu-se no recinto da igreja, dentro da igreja, encostada ao altar-mor, grudada no altar, uma grande pedra quadrada semelhante a uma laje de mármore. E no meio da dita pedra havia algo semelhante a uma bigorna de aço com um pé de altura. E dela saiu uma bela espada nua com a ponta dela enfiada, e letras havia escritas em ouro à volta da espada que diziam assim: quem quer que puxe essa espada desta pedra e bigorna é por direito de nascença rei de toda a Inglaterra. É muito interessante como a Excalibur já aparece desde o seu princípio como um objeto sagrado. Vejam que toda a lenda do rei Arthur é permeada por esses objetos. Tanto a Excalibur quanto o Santo Graal são esses objetos que têm, de fato, uma conexão dos homens com Deus. E aqui, a Excalibur está dentro da igreja, né, que é essa igreja principal onde está o arcebispo de Canterbury, e dentro dessa igreja está ali, então, a pedra mágica com a espada que revelaria quem é o rei legítimo. E tem essa atmosfera, né, de ser um símbolo do escolhido. Da mesma forma que o rei Davi foi aquele que foi ungido e escolhido para ser o rei de Israel, vejam como aqui a gente tem muitos paralelos, inclusive com a história bíblica, em que vai aparecer aqui neste ponto o rei Arthur como aquele que não era, né, que nem se imaginava que poderia ser o rei da Inglaterra, mas que se revela sendo rei por causa de um objeto sagrado que vai ter esse papel de revelação, que é o que acontece aqui nesse ponto. E aí, bom, vários vão lá testar, eles tentam tirar a espada da pedra, não conseguem, e aqui na página 53 a gente tem um momento em que o Arthur de fato vai tirar a espada dali. E acontece que ele estava lá com Sir Hector, vocês lembram dele, né, que foi quem o criou como pai, junto com o filho de Sir Hector, seu irmão, que é o Sir Kay, e o jovem rei Arthur. E o que acontece aqui na página 53? Sir Kay, seu filho, o jovem Arthur, que era seu irmão de criação, Sir Kay tinha sido feito cavaleiro no dia de Todos os Santos, e então, enquanto cavalgavam para o espaço das justas, Sir Kay percebeu que perdera a sua espada, pois a tinha deixado na estalagem de seu pai, e assim rogou ao jovem Arthur que voltasse para pegar a espada. O rei Arthur volta, não acha a espada na estalagem e diz o seguinte:
Cavalgarei até a igreja e pegarei a espada que está saindo da pedra, pois meu irmão Kay não há de ficar sem espada neste dia. E ele então simplesmente chega na igreja, e é o que diz a narrativa, eu acho fantástico, né? Todos tentaram, fizeram de tudo para tirar a espada, não conseguiram. E acontece essa cena seguinte. Então, quando chegou ao recinto da igreja, Sir Arthur desmontou e amarrou seu cavalo. E indo até a tenda, não encontrou nenhum cavaleiro lá, pois estavam nas justas. E, portanto, agarrou a espada pelo cabo e, com leveza e rapidez, atirou da pedra. E pegou seu cavalo e seguiu cavalgando até chegar a seu irmão, Sir Kay, e entregou a ele a espada. E assim que Sir Kay a viu, soube bem que era a espada da pedra e, portanto, cavalgou até seu pai, Sir Ector, e disse: Senhor, eis que aqui está a espada da pedra, de onde devo ser rei desta terra. Vejam só, né? O rei Arthur... eu fico abismada, assim. Ele tira a espada da pedra, sabendo que é a espada prometida ao rei legítimo da Inglaterra, e não passa pela cabeça dele que ele, então, seria o rei, né? É muito divertida a forma como o Malory conta pra gente esses episódios da lenda. Quando Sir Ector contemplou a espada, voltou para a igreja e todos os três desmontaram e entraram nela. E logo ele fez Sir Kay jurar sobre um livro das escrituras como lhe chegar aquela espada. E tem essa tentativa também do Sir Kay de ele ser o rei. Mas aí o Sir Ector percebe, né, que na verdade, tem alguma coisa acontecendo aqui. Senhor, foi por meio do meu irmão Arthur, pois foi ele que a trouxe. E aí começa esse momento em que eles conversam, né, de uma forma muito familiar, como o rei Arthur conseguiu de fato essa espada. Eles botam a espada de novo na pedra e o rei Arthur volta a retirar, que é o que a gente tem aqui, né? Isso não requer maestria, respondeu Arthur. E assim colocou-a na pedra, e com isso Sir Ector experimentou tirar a espada e não conseguiu. Sir Kay também tenta e não conseguiu. E então, a vez de tentar, né, ele diz para Arthur, e o Arthur vai lá de bom grado e faz isso mais uma vez e a retira com facilidade. E é nesse momento aqui, página 54, em que acontece essa revelação. O Sir Ector e o Sir Kay percebem, não, de fato, Rei Arthur é o legítimo rei da Inglaterra, e eles então se ajoelham diante dele. E aí o Sir Arthur, né, o rei Arthur, então ele percebe: meus queridos pai e irmão, por que vos ajoelhais diante de mim? É muito bonito esse sinal de familiaridade entre eles, né, como família, esse momento de revelação em que o rei Arthur percebe finalmente que ele seria o legítimo rei. E nessa época que ele não estava nem sagrado cavaleiro ainda. Interessante, né? O Sir Kay sim já estava, mas ele ainda não. Sequer era sagrado cavaleiro. E aí, bom, então ele realmente é coroado, finalmente é coroado o legítimo rei da Inglaterra, né? A gente tem aqui na página 55 esse relato da coroação do rei Arthur, com a presença aí do arcebispo, do Merlin, né? E de tudo isso. E essa consolidação do rei Arthur. E depois, claro, toda uma questão ali de quem reconhece ele como rei, quem não reconhece, tem umas disputas ali, né? Com uma boa história de reinados. Tem aqui todo um caminho de disputas até que de fato reconheçam o rei Arthur como legítimo rei. E bom, depois seguindo um pouco na nossa história, Arthur precisa se casar, ele comenta isso, né, conversa isso com Merlin, é necessário que ele se case, e ele diz então que o desejo dele é se casar com a Guinevere, e é muito interessante porque aqui o Malory nos conta que o Arthur já sabia que a Guinevere se apaixonaria pelo Lancelot e ele por ela. E haveria esse problema, mas mesmo assim ele resolve se casar, ele estava completamente apaixonado pela Guinevere, e como presente de casamento ele vai receber a famosa tábua redonda, que estava então lá com o pai da Guinevere. E é muito interessante esse relato, né, de como a tábua redonda, a mesa redonda, né, onde estão os cavaleiros, vai chegar em Camelot, e é dessa forma, né, ela é enviada junto com Guinevere. E é muito interessante aqui porque vejam que é a esposa que vai realmente completar o rei Arthur e consolidá-lo como o rei legítimo da Inglaterra plenamente. Porque até então o rei Arthur ele é coroado, mas ele é coroado e ele está ainda nesse reino desestruturado. E a chegada da Guinevere é a chegada também da tábua redonda. Então ela traz com ela esse símbolo do reino completo, da tábua como esse lugar de pertencimento, de consolidação dos cavaleiros, em que todos eles então vão se sentar e vão formar essa irmandade de cavaleiros, esse reino consolidado, unido, forte. E é simbólico pensar que apenas após esse casamento, apenas após a chegada da rainha, da Guinevere, que as coisas de fato se consolidam e são como são. E Camelot vai se instaurar então como esse centro da cavalaria cristã.
E claro, se a gente tiver que, enfim, é difícil trazer aqui um único trecho, porque agora são várias aventuras que vão envolver os cavaleiros, que vão envolver a Távola Redonda, e ela vai aparecer diversas vezes, né? E aí, a partir disso, a gente vai passando as páginas, passando aqui os relatos, e grande parte da obra vai consistir nesses episódios independentes em que os cavaleiros da Távola Redonda vão assumir missões, aventuras, embates, batalhas, né? Então a gente tem aqui uma série de aventuras que vai se consolidando. A gente vai ter a presença do Lancelot, que é esse melhor cavaleiro do mundo, né? Que vai assumir esse papel fundamental. A gente tem o Sir Gareth, que conquista muita fama, né? Mesmo depois de esconder a sua identidade ali num dos episódios. Nós temos Gawain, nós temos Lamorak, enfim, várias histórias que vão consolidando o ideal de cavalaria, em que nós vamos ter os cavaleiros nesse embate, né? Eles não são homens totalmente exemplares, eles também não são totalmente imorais, eles vivem um embate aí constante entre moralidade, entre a honra cristã, os desejos carnais, as paixões mundanas, esses embates todos. Então, de fato, é uma parte bastante divertida da história. E nós vamos andando aí também e vamos ter aqui na história a presença, aqui vou fazer um salto grande com vocês agora, porque de fato, enfim, nós vamos precisar fazer alguns cortes para conseguir conversar sobre mais aspectos, senão eu vou, enfim, ficar muito tempo aqui com vocês. Nós temos essa questão aqui também do Imperador de Roma, mas eu gostaria de fazer um salto um pouco maior com vocês, para que a gente vá pensar um pouquinho sobre o Tristão e a Isolda, que eu acho que é uma parte da história muito interessante, porque ela se conecta de uma forma muito interessante com, enfim, outros trechos, né, de outras narrativas que nós temos. E no caso do Tristão, ele acabou se tornando um dos cavaleiros fundamentais da Távola Redonda, porque ele vai inspirar outras histórias ainda correlatas e vai inspirar também uma das maiores óperas que nós temos, né, que foi composta pelo Wagner, que é a ópera de Tristão e Isolda, que é, assim, uma obra magistral, monumental, que bebe diretamente aqui da tradição arturiana. Eu, particularmente, gosto muitíssimo dessa história do Tristão e La Belle Isolde, como tem aqui no livro, né, mas a gente está falando então da Isolda, no nosso bom português, e que vai acontecer então todos esses embates, né? E a história do Tristão aqui vai ser uma boa parte da narrativa, né? A gente tem ali o Tristão matando o dragão, derrotando gigantes, ele vai se apaixonar pela Isolda, que estava prometida ao rei Mark da Cornualha. Os dois vivem um amor impossível, que vai ser marcado por perseguições, por separações, por reencontros, e é muito interessante como essa história do Tristão e da Isolda vai acabar servindo como um espelho, de certa forma, da futura tragédia que também aconteceria com o Lancelot, o cavaleiro, e a Guinevere, a esposa do rei Arthur, que também acabam por viver um caso, né, de relacionamento extraconjugal, né, para não usar outros termos, e esse problema todo de infidelidade, não só de infidelidade no sentido do casamento, mas também de pensar que o cavaleiro mais fiel é aquele que trai o seu rei com a própria esposa. E isso gera todas essas tensões, esses dilemas morais. Enfim, é muito grande, né, os trechos que vão tratar aqui do Tristão. A gente vai dar um salto agora um pouco maior para vocês terem uma ideia, né, do quanto o livro ele é completo e ele vai explorar diversos aspectos das lendas. Nós vamos dar esse salto para ter uma ideia, então, de narrativa e pegar um trechinho apenas, né, para que a gente tenha essa ideia da história dos dois, né. Então, enfim, é difícil selecionar um trecho só, é difícil fazer esses cortes, mas aqui pelo menos a gente tem uma ideia melhor. Aqui na página 497, por exemplo, a gente tem um exemplo, né, dos dois, então, nessas idas e vindas, vejam só. Quando a rainha Isolde soube que Tristan estava na prisão outra vez, lançou os maiores lamentos já feitos por senhora ou fidalga, vejam só, apaixonadíssima. Ele então mandou uma carta a Isolde e rogou-lhe que fosse sua boa dama, e disse que se aprazia a ela mandar aprontar um navio para os dois, ele iria com ela para o reino de Logres, que é esta terra. Quando La Belle Isolde recebeu as cartas e ficou sabendo do intento de Tristan, mandou-lhe outra carta e pediu que ele se reconfortasse, pois ela mandaria aprontar o navio e todas as demais coisas necessárias. Então, Isolde mandou chamar Sir Dinas e Sir Sadok e lhes rogou que achassem um modo de apanhar o rei Mark e deixá-lo na prisão até o momento em que ela e Sir Tristan partissem para o reino de Logres. Eu acho esse trecho aqui tão fascinante porque, vejam, em espanhol a gente diz a cara dura, né?
a cara de pau da Isolda e do Tristão. E eles planejam deixar o rei Mark na prisão para que os dois possam fugir juntos para, enfim, essa terra ali de Logres, né? E para que ele possa escapar da prisão. Muito interessante como as coisas vão tomando uma proporção aqui. E quando a gente acessa, por exemplo, uma versão mais curta da história, ou a própria ópera do Wagner, é muito mais curto, muito mais condensado. E aqui no Malory, as coisas são tão cheias de idas e vindas, e a gente tem acesso a uma outra parte da história que é, de fato, fascinante, divertida ao mesmo tempo, e a gente vê essas artimanhas desses casais para eles ficarem juntos, e essa questão moral que também vai se consolidando aqui e mostrando esses choques, né? A esposa que estava ali casada, mas que resolve fugir com o outro e resolve prender o próprio marido para que ela possa fugir com o outro, e todos esses dilemas morais. E esse é um dos pontos fundamentais aqui do Malory, porque ele de fato não apresenta os cavaleiros como esses ideais, esses exemplos morais. Os cavaleiros do Malory são muito humanos, eles são muito cheios dos seus próprios defeitos, então a gente vê aqui com todas as letras, todos os problemas morais que eles têm, todos os defeitos, todas as questões questionáveis se vocês me perdoam o pleonasmo, porque de fato, né, a gente vai lendo a história e se deparando com coisas absurdas como essa e ao mesmo tempo se divertindo com essas histórias e percebendo esse convívio paradoxal entre questões muito baixas como essas e questões muito altas como a busca do Santo Graal, a santidade, a figura que nós já vamos ver em seguida. Então vejam como as coisas aqui são um reflexo muito interessante da nossa própria humanidade, de quanto os nossos maiores ideais conseguem conviver com as nossas paixões mais baixas, e a gente acaba tendo esse convívio que parece tão oposto, mas ao mesmo tempo tão próprio da condição humana, né? De coisas que são elevadas e de coisas que são totalmente decadentes, e como elas convivem entre si, no mundo, nas histórias e dentro de nós, afinal. E essa contradição também vai se espelhar nesse outro casal, que é, sim, o casal central da morte de Arthur, que não é Arthur e Guinevere, mas sim Lancelot e Guinevere. Então, é o maior cavaleiro do rei Arthur, o cavaleiro que é o braço direito, que é o cavaleiro de maior honra do rei Arthur, o maior cavaleiro de Camelot, vai manter secretamente esse relacionamento amoroso com a Guinevere, e esse adultério, ele se transforma no maior pecado da Tábula Redonda. Ele se transforma naquilo que vai fazer a destruição do reino acontecer. E a gente percebe aqui essas últimas consequências, né, da traição se consolidando na história arturiana. E apesar dessa amizade profunda que existia entre o Arthur e o Lancelot, e eles vão, enfim, ter todo esse dilema, mas essa relação do Lancelot com a Guinevere vai acabar destruindo todo o reino, que é um fato aqui marcante, né, de toda a história. E a gente vai ter que andar bastante pra gente ter uma ideia. Aqui a gente tem a história do Santo Graal, eu já vou voltar nisso, eu vou tomar a liberdade de fazer um salto com vocês aqui no livro. Nós vamos ir aqui pra página 700, pra gente ter uma ideia, então, das coisas acontecendo, né, do Lancelot com a Guinevere. Vejam só. Assim, depois que a demanda do Santo Graal foi cumprida e todos os cavaleiros que tinham restado vivos voltaram para casa e para a Távola Redonda, conforme o livro do Santo Graal faz menção, então houve grande regozijo na corte, em especial o rei Arthur e a rainha Guinevere se encheram de grande regozijo pelo remanescente que voltou para casa. Bom, acontece muita coisa no meio do caminho, mas por que a Guinevere fica feliz? Porque o Sir Lancelot voltou para ela. Ela tinha ficado muito aflita quando o Lancelot foi embora. E aqui, realmente, o relacionamento deles convive concomitantemente com o matrimônio do rei Arthur com a rainha Guinevere. Então, como diz o livro, Sir Lancelot voltou a frequentar a rainha Guinevere outra vez e esqueceu a promessa e a perfeição que alcançara na demanda. Isso porque o Lancelot, ele viveu um momento de grande elevação espiritual aqui na busca do Santo Graal, que a gente vai ver depois com mais atenção. Eu deixei essa parte pro final porque eu acho que ela é, enfim, uma das chaves maiores do livro. Mas vejam que ele vive esse momento elevado em que ele percebe que ele precisa rejeitar o adultério, parar de ter esses encontros clandestinos com a rainha Guinevere, e ele volta para Camelot e parece que ele volta para o seu homem velho e ele volta a encontrar a rainha outra vez. E é o que a gente vai ter aqui de novo, né? Pois, como diz o livro, se Sir Lancelot, em seus pensamentos privados e sua mente, não estivesse tão ligado à rainha por dentro, como em aparência por fora estava ligado a Deus, não haveria cavaleiro nenhum que o superasse na demanda do Santo Graal. Ou seja, o Lancelot não consegue acessar plenamente o Santo Graal por causa do seu pecado, que é o pecado do adultério. E isso, enfim, é algo que ele não muda depois, né? Como a gente vê aqui, até o ponto aí das últimas consequências do reino. Mas sempre os seus pensamentos privados estavam com a rainha, e assim se amavam com um
mais ardor do que o faziam antes, e tinham muitos tais encontros privados, de que muitos na corte falavam, e em especial Sir Agraven, irmão de Sir Gawain, pois era sempre boquiroto. Aqui é interessante, né? Essa escolha da tradução que está inclusive com uma nota de rodapé, que seria um boca aberta, ou seja, aquele que fala as coisas, né? Que dá com a língua nos dentes e conta aí a fofoca para todo mundo. E bom, é muito marcante essa forma como o Lancelot e a Guinevere parece que eles não conseguem se dissociar, né? Esse amor proibido, ele é algo que eles não conseguem escapar, eles permanecem ao ponto de chegar, sim, às grandes consequências. E vai ter os outros momentos, a gente tem aqui também uma outra narrativa do episódio da carroça, que é muito famoso, né? Em que o Lancelot aceita entrar numa carroça, que seria algo muito humilhante para um cavaleiro do nível dele, pela Guinevere para resgatá-la e todas as coisas que vão acontecendo depois ao longo da história entre os dois. E um símbolo muito forte, né, aqui, essa forma como eles resolvem ficar irresistivelmente juntos e fazem algo que é, sim, enfim, moralmente errado aos olhos da sociedade da época, aos olhos do ideal cristão também, né, de toda essa questão do matrimônio dissolúvel, sagrado, enfim. E aqui, esse relacionamento meio que inevitável dos dois vai ser um ponto de decadência, né, um ponto de destruição, melhor dizendo até, muito grande para o reino. E é um ponto aqui fundamental. E a história do Lancelot e da Guinevere, enfim, é uma das mais marcantes do livro também, né? Então, para saber o final, nós não vamos ler agora, vocês vão ter que ler aqui direto no livro, porque agora eu quero falar de uma outra coisa com vocês, que é, finalmente, a demanda do Santo Graal, que é essa busca que foi empreendida pelos cavaleiros, né? Existe um momento aí em que surge o Santo Graal, e é muito interessante porque, vejam, deixa eu até voltar aqui no índice para que a gente volte para o início exato das páginas, para vocês terem uma ideia. Até aquele momento, predominavam as aventuras de cavaleiro, vejam só, até o tomo 6, aventuras de cavaleiros, lutas, traições, vitórias, batalhas, derrotas, muitas coisas de aventura de cavaleiro vão acontecendo aqui. E a partir da página 604, a gente tem uma mudança de chave narrativa, em que nós vamos ter o início propriamente da busca do Santo Graal, aqui a partir da página 604, que vai se dar a partir da vigília de Pentecostes. E é um momento em que o livro vai ganhar uma dimensão espiritual muito maior, a gente poderia dizer, né? A gente tem aquele sinal da Excalibur lá no início, mas o Santo Graal é esse símbolo de acesso espiritual, essa busca espiritual dos cavaleiros. E a perfeição desses cavaleiros deixa de ser uma perfeição que é militar, essa perfeição de ser habilidoso com a espada, de ser um bom guerreiro, mas ela passa a ser uma perfeição moral. E aqui a gente começa a ver, de uma forma muito cristalizada, aqueles cavaleiros que tinham graves problemas morais, como é o caso de Lancelot, e aqueles cavaleiros que conseguiram sim chegar a um grau elevado moral, ou enfim, em termos cristãos nós vamos falar aqui de santidade, né, que conseguiram alcançar um grau de santidade admirável e por isso foram merecedores da visão, né, de beber do cálice sagrado que é o Santo Graal. Inclusive aqui a gente tem a fonte dessa lenda, né? Nós às vezes ouvimos falar do Santo Graal por coisas de cultura pop, como o famoso filme do Código da Vinci, né, do Dan Brown, ali o livro e depois o filme que se tornou aí muito popular, e essas, enfim, todas essas lendas de Santo Graal que estão ali de uma forma bastante problemática, eu diria, mas a gente tem aqui uma fonte de onde vem essa lenda do Santo Graal, que é esse cálice usado na última ceia por Jesus Cristo, que teria sido guardado por José de Arimateia, e que depois, né, esse objeto que vai ser então buscado pelos cavaleiros, mas que não é um simples objeto, ele é de fato um objeto espiritual que vai aparecer em muitos momentos aqui da narrativa, aparece levitando, aparece entrando nos ambientes, acompanhado dos anjos e vários momentos de revelação espiritual que eles vão ter. Então aqui a chave toda é esse símbolo de pureza, né? O Santo Graal representa essa presença divina quase que absoluta e o cavaleiro só seria digno de acessá-la se ele fosse espiritualmente puro, se ele tivesse essa pureza moral, espiritual, enfim, em todos os âmbitos da sua vida. E os cavaleiros empreendem essa jornada, essa busca, eles vão, todos eles, né, 150 cavaleiros vão na demanda do Santo Graal, levados inclusive pelo Galahad, filho do Lancelot, que a gente já vai ver aqui o momento em que ele recebe essa missão de guiar todos os cavaleiros nessa busca. Mas os grandes cavaleiros que aparecem na história como Lancelot fracassa, não consegue se aproximar plenamente por causa do seu pecado de traição. Gawain também não consegue. O Percival alcança uma certa, né, um certo grau de santidade, digamos assim, mas ainda não é o nível que o Galahad vai conseguir. O Galahad sim é o cavaleiro que realiza a missão perfeita, aquele que encontra definitivamente o Graal
Graal e que vai, inclusive, morrer em estado de graça. Vejam que na página 610 a gente tem um momento em que o Galahad recebe a missão de ser aquele que vai liderar a demanda do Santo Graal. Ele recebe essa missão do rei Arthur diretamente, né? Aqui nesse trecho, página 610, nesse trecho a gente consegue ver justamente isso. Assim, quando a refeição terminou e todos tinham se levantado, o rei foi até o assento perigoso e levantou o pano e encontrou ali o nome de Sir Galahad. Esse assento perigoso, então, é aquele que ia revelar quem seria o encarregado pela demanda do Santo Graal. Como a história, inclusive, é cheia desses objetos mágicos, efeitos mágicos, né? Essas coisas que vão misturando bastante as coisas terrenas com também essa dimensão mais mágica e espiritual, mas inclusive mágica em outros sentidos, né? Algo muito próprio, inclusive, da Idade Média. E então mostrou a Sir Gawain e disse: belo sobrinho, agora temos em meio a nós Sir Galahad, o bom cavaleiro que nos há de trazer honra a todos. E por minha vida, ele há de obter o Santo Graal, tal como Sir Lancelot nos indicara. Então Arthur foi até Galahad e disse, o rei Arthur então falando diretamente com Galahad: Senhor, sois muito bem-vindo, pois a vez de conduzir muitos e bons cavaleiros na demanda do Santo Graal e a vez de conseguir o que muitos cavaleiros jamais poderiam trazer a termo. E aqui o rei Arthur então é como que esse profeta que vai entregar essa missão a Galahad e dizer com todas as letras, né? Olha, você vai ser aquele que vai liderar todos os cavaleiros nessa demanda e você vai conseguir plenamente o Santo Graal, né? O único cavaleiro que de fato consegue. O rei então tomou-o pela mão e desceu do palácio para mostrar a Galahad as aventuras da pedra. Então a rainha ouviu a respeito e veio atrás deles com muitas damas. Eles mostraram a pedra no local onde boiava na água. E bom, aqui são outros detalhes da história que eu nem vou entrar com vocês agora nesse momento, porque, bom, aqui começa toda a empreitada então de busca do Santo Graal e nós vamos falar aqui de 100 páginas dessa história, que obviamente nós não vamos ler todas agora. Quem quiser saber com detalhes a história do Santo Graal vai ter que acessar aqui e fazer essa leitura na íntegra. Nós vamos fazer um pequeno salto agora de mais ou menos 100 páginas e eu quero ir com vocês num ponto crucial da busca do Santo Graal, que é o ponto em que o Galahad finalmente acessa o Santo Graal plenamente. Nós estamos aqui na página 711. E aqui, nesse momento, então, é um momento em que o Galahad, na sua pureza, como um escolhido de fato, que tem muito de a conexão que a estrutura de A Morte de Arthur tem com a Bíblia, vocês já perceberam que não é por acaso, né? E aqui, em toda essa narração do que acontece com o Galahad diante do Santo Graal, a gente também tem um pouco desse ar bíblico, dessa intersecção de tradições, em que o Malory vai se embeber muito dessa narrativa bíblica para trazer muitas coisas aqui para a narrativa arturiana. E nós percebemos isso aqui também, vejam só. Vamos ler um trechinho que é lindíssimo para a gente perceber esse momento em que o Galahad de fato vai acessar com mais propriedade o Santo Graal. Bom, chamou Sir Galahad para junto de si e disse: adianta-te, servo de Jesus Cristo, e hás de ver aquilo que muito desejaste ver. E então Galahad começou a tremer terrivelmente, porque, vejam só a nossa nota aqui, muito pertinente, nem mesmo Galahad é capaz de ficar impassível diante da manifestação plena da glória do Graal. Isso aqui é uma visão beatífica que está inclusive presente em outras obras literárias, como nós vemos lá no Paraíso de Dante, o momento em que o Dante contempla propriamente o paraíso e ele tem aquela grande visão beatífica de Deus. E digamos que, dadas as devidas proporções, o Dante escreve a Divina Comédia antes do Malory escrever A Morte de Arthur, né? Não temos como saber se o Malory leu a Divina Comédia, mas a gente percebe essa presença desse momento beatífico também aqui nesse momento em que o Galahad contempla plenamente a glória do Santo Graal, essa visão espiritual das coisas. E aí, olhem só, seguimos na leitura. Ergueu então as mãos para o céu e disse: Senhor, eu vos agradeço, pois agora vejo o que foi meu desejo por muitos dias. Agora, meu bem-aventurado Senhor, não desejo mais viver neste mundo desgraçado, se isso vos agradar, Senhor. E essa questão também aqui tem uma conexão muito legal com outros escritos cristãos, principalmente de santos conhecidos da Igreja Católica, que muitas vezes vão manifestar esse desejo de morrer quando estavam assim com visões, com momentos espirituais de grande intensidade. E existe essa tradição já, né? Essa tradição de em muitos momentos afirmar com todas as letras que querem morrer, porque é a morte a única barreira que ainda está impedindo um acesso completo à presença divina e essa visão beatífica total. E é o que o Galahad sente aqui. Então ele meio que assume a fala dos santos. E é um ponto muito interessante da história. E com isso o bom homem tomou o corpo de Nosso Senhor entre as mãos e o ofereceu a Sir Galahad, e ele o recebeu cheio de contentamento e mansidão. Agora sabes quem sou? Disse o bom homem.
Não, Senhor, respondeu Galahad. Sou José, filho de José de Arimateia, que nosso Senhor mandou a ti para te fazer companhia. E sabes por que ele mandou a mim em vez de qualquer outro? Porque te assemelhaste a mim em algumas coisas, por teres visto as maravilhas do Santo Graal e por teres sido um donzelo puro, como eu fui e sou. Aqui de novo destacando a pureza do Galahad. Por isso, então, merecedor de fato receber essa visão do Santo Graal. E depois que ele disse essas coisas, Sir Galahad foi até Sir Percival e o beijou e recomendou a Deus. Aqui esse momento de despedida do Galahad. E também foi até Sir Bors fazendo o mesmo e disse: meu belo senhor, saudai por mim a meu senhor Sir Lancelot, meu pai, e assim que o vejais, pedi-lhe que se recorde da instabilidade deste mundo. Aqui inclusive um aviso de filho para pai, né? Cuidado, pai, com os seus pecados. E com isso ele se ajoelhou diante da mesa e fez suas orações. E assim, de repente, partiu sua alma e foi para Jesus Cristo. E uma grande multidão de anjos a levou para o céu diante das próprias vistas de seus dois camaradas. E aqui esse momento, vejam só, em que o Galahad não só morre, mas ele morre numa glória absoluta, é levado pelos anjos, né? A alma dele é levada pelos anjos e os cavaleiros que estavam ali naquele mesmo recinto contemplam isso e também tem uma parte dessa visão beatífica junto com o Galahad. Também esses dois camaradas viram vir do céu uma mão, mas não viram o corpo. E assim ela foi diretamente até o vaso e o tomou, assim como a lança, e os levou para o céu. E desde então, nunca houve homem corajoso o suficiente para dizer que tinha visto o Santo Graal. Porque, afinal, né, o Santo Graal então foi levado de volta para o céu, é o que nos conta a lenda, depois que Galahad então acessa em plenitude e a sua missão é concluída. E esse é um momento muito bonito da história da morte de Arthur, porque é um momento de grande glória. Depois a gente começa a ler a derrocada, né, em que o reino começa a entrar em crise e todas as questões. E é inclusive interessante pensar que os cavaleiros têm esse momento aqui de encontro espiritual, digamos assim, mas esse encontro não impede que depois várias coisas aconteçam, o Lancelot volte para as paixões ali proibidas com a Guinevere, né, como a gente leu ali nos minutos anteriores, e várias inconsistências do reino se mantenham apesar dos cavaleiros terem encontrado o Santo Graal e terem tido então esse momento de grande glória, né, nesse encontro. Enfim, sendo a sociedade cristã como era da época, isso é um ponto bastante importante, né? Hoje, quando nós lemos desde um ponto de vista mais secular, às vezes é difícil ter dimensão da importância desses fatos para uma sociedade que era majoritariamente cristã. Inclusive aqui a gente está falando de uma sociedade pré-reforma protestante, então consolidadamente católica, e que vai ter toda essa questão de busca moral, que também vai esbarrar nessa questão aí, né, de glória espiritual, e essas questões eram muito vivas para alguém que era um medieval. Um medieval tinha essas questões todas muito vivas, e é o que nós estamos vendo aqui na história também. Vocês imaginem uma pessoa no século XV lendo essas aventuras, lendo essas histórias e percebendo que o Galahad, vejam, isso inclusive acaba tendo, não propositalmente, mas acaba tendo até um fundo moral, porque o Galahad é a pessoa pura que recebeu a sua recompensa e foi para o céu, que é, enfim, um imaginário muito forte aí também do pensamento medieval, e os outros cavaleiros que não seguiram isso e que continuaram nos seus pecados após o encontro com o Santo Graal, provocaram a destruição completa do reino, do rei Arthur. Então é como que cada um acaba ganhando a sua recompensa, e olha só como terminaram aqueles que seguiram nos seus pecados. É quase como que um final pedagógico que nós temos aqui também. Não que o Thomas Malory tenha uma intenção pedagógica, né? Vocês não me entendam bem, não é isso que eu quero dizer. E não acho que ele escreveu o livro todo como uma grande lição de moral. Mas ainda assim, a gente consegue perceber o pensamento medieval funcionando na lenda do rei Arthur. O quanto existe sim esse ideal de que uma pessoa que vive de acordo com os ideais ali de fé e moral vai ter um fim feliz, enquanto uma pessoa que vive de acordo com os ideais terrenos e as paixões desregradas, enfim, o pecado, vai ter sim um final desastroso. A gente acaba inevitavelmente se deparando com essas realidades aqui de pensamento na obra do rei Arthur. É um reflexo do pensamento medieval, mas que acaba também nos fazendo pensar em alguma medida sobre a nossa vida e as nossas ações, né? Sempre é válido olhar para nós mesmos e pensar, né, como nós estamos vivendo por aí. E agora vejam, depois disso, aí a gente vai ter, né,
toda uma narração aqui da batalha final, do que vai acontecer com o reinado, né, quando eles retornam, enfim, toda uma questão ali de batalha. E é muito interessante porque acontece um grande engano, muito simbólico, que vai fazer com que a batalha final, ela estoure, e aí os cavaleiros todos lutem, e aconteça aí a morte, então, do Lancelot, a morte do Arthur, a morte do Sir Mordred também, né, que são, enfim, pontos bastante dramáticos da narrativa. E eles estavam ali, né, o Arthur recebe uma visão para que seja feita uma trégua, melhor dizendo, e enquanto eles negociam, um cavaleiro, ele vê uma serpente, ele se assusta, mata uma serpente, vejam só o símbolo da serpente aqui funcionando como essa ideia ali do erro, do pecado que estava no reino, e todos os cavaleiros veem esse gesto do cavaleiro matando a serpente e entendem aquilo, interpretam como o início do combate. E é assim que começa a famosa batalha de Salisbury, em que a gente vai ter ali quase praticamente toda a Távola Redonda exterminada. O Arthur vai matar o Sir Mordred, o Mordred vai, enfim, antes de morrer, ferir mortalmente o rei Arthur, e aqui acontece, enfim, esse momento bastante dramático, né? E para finalizar, a gente vai dar um outro salto para ler esse trechinho juntos, sem muitos spoilers, mas pra gente ter uma ideia aí do que tá acontecendo. Então a gente vai ler um trechinho em que nós temos ali o momento em que o Mordred fere o rei Arthur, e o rei Arthur também o golpeia e o mata, e a gente fica com aquela pulguinha, né? Afinal, até hoje existe essa lenda, né? Será que o rei Arthur, ele morre mesmo? Ele é levado, ferido para Avalon, e existe essa lenda permanente de que quando for mais necessário, o rei Arthur voltará. Essa lenda que depois vai se repetir em outros reis, inclusive ocidentais posteriores, né? Essa ideia de que em algum momento o rei tão esperado voltará, e que enfim, acaba sendo mais uma vez um reflexo do ideal cristão que se transpõe para outras narrativas. E aqui então, estou na página 838, já estamos aqui bem no finalzinho, em que a gente tem essa narrativa da batalha e temos esse momento, então, momento dramático em que o rei Arthur é golpeado, vejam. Aliás, vamos um pouquinho mais para cima. Então o rei tomou a lança em ambas as mãos e correu na direção de Mordred, gritando e dizendo: traidor, agora é chegada a hora da tua morte. E quando Mordred o viu, correu na direção dele com a espada desembainhada na mão. E o rei Arthur golpeou Mordred embaixo do escudo com uma finta de sua lança, varando-lhe o corpo por mais de um abraço. E quando Sir Mordred sentiu que recebera ferimento mortal, puxou a si mesmo, com a força que lhe restava, até a coronha da lança de Arthur, e de imediato golpeou seu pai, o rei Arthur, com a espada que segurava com ambas as mãos, num lado da cabeça, de modo que a espada penetrou o elmo e parte do cérebro, e com isso Mordred caiu morto por terra. Esse momento, ele é tão dramático, não só porque é o momento em que, enfim, esses dois cavaleiros fundamentais são feridos mortalmente em batalha, mas porque nós estamos falando de uma disputa entre pai e filho. Vejam só o nível que o reinado do rei Arthur chegou. A que ponto chegamos, como diz o ditado aqui no Brasil, né? O ponto em que pai e filho se matam mutuamente no campo de batalha. E aqui, vejam que, puxa, é sensacional essa história, né? É de ficar sem palavras, assim, lendo ainda, inclusive fazendo todo o percurso e chegando nesse momento, mais ainda a gente fica com essa sensação, assim, embasbacada, né, do que vai acontecer aí no final da história. É de fato emocionante. E aí, no final, o nobre rei caiu desmaiado por terra e continuou a desmaiar a miúde. E Sir Lucan e Sir Bedivere a miúde o levantavam, e assim muito fraco foi levado pelos dois a uma pequena capela não muito longe da costa, e quando o rei chegou ali, achou que se sentia razoavelmente melhor. E aí, bom, aí começa, né, a gente vai ter todo o percurso ali até que o rei Arthur é levado para Avalon. Como é dramático pensar que esse grande rei Arthur, que era escolhido por Deus lá no início da narrativa, vai terminar matando seu próprio filho, e ele mesmo sendo ferido mortalmente pelo próprio filho. E enfim, acaba sendo também essa reflexão, né? O que leva esse reino a passar por algo mas tão destrutivo. E aqui, bom, esse finalzinho mesmo aí, poxa, eu não vou estragar a leitura de vocês, então quem quiser ler essa história completa vai ter que, né, abrir seu livro e encarar aqui essas quase 900 páginas para ver a história completa do rei Arthur e da Távola Redonda. Mas eu acho que aqui no finalzinho, para quem chegou até aqui comigo e ficou guerreiro ouvindo essa história, vejam que é muito importante pensar por que esse livro é tão importante até hoje e por que ele é um livro pouco conhecido nas nossas bibliotecas. Porque quem está mais envolvido no meio da literatura inglesa, do rei Arthur, vai
ter familiaridade com A Morte de Arthur de Thomas Malory. Mas quem está fora disso dificilmente, às vezes, sequer ouve falar desse livro, que é de fato um dos pilares da nossa tradição ocidental, porque consolida essas coisas todas que nós vamos beber de outras fontes. Vejam, todos nós já bebemos dessa fonte em algum lugar, mas talvez não diretamente do livro. Mas todos nós já vimos um filme de cavaleiro, já ouvimos falar do Rei Arthur. Principalmente o cinema, né, nos traz muito essa permanência de símbolo no nosso imaginário, e a gente tem essas histórias do Rei Arthur, e já ouvimos falar da Dama do Lago, do Lancelot, do Tristão, da Isolda, dessas histórias que vão chegando até nós fragmentadas. E aqui a gente tem a chance de fazer um percurso completo e ter acesso à lenda como é um privilégio, né? Como nunca antes nesse início, meio e fim, e todas essas histórias aí paralelas que vão se juntar em uma grande narrativa de aventura, que é uma história, enfim, fluida, divertida, eletrizante e ao mesmo tempo que também nos ajuda a repensar e pensar sobre muitos aspectos da nossa sociedade, da nossa vida, questões morais, questões de, inclusive, das contradições humanas que estão presentes aqui na narrativa também. Então, eu acho que A Morte de Arthur é um pilar inescapável para quem quer conhecer um pouco melhor dessa tradição, e não só isso, para quem quer entender um dos maiores símbolos do nosso pensamento ocidental. Eu acho que é isso, né? Resumidamente, a gente pode pensar na Morte de Arthur do Thomas Malory como uma grande referência para quem tem interesse e curiosidade pela história, mas para quem também quer se aprofundar nos estudos. E a gente não tem só o Rei Arthur, né? Não é só um protagonista único. A gente tem aqui todos os outros cavaleiros que vão nos trazer, cada um por si só, a sua própria história, a sua própria reflexão e o seu próprio símbolo, né? Vão ser esses símbolos, assim, esses pontos de reflexão que vão nos ajudar a pensar diversas questões sobre a nossa própria vida. E a gente vislumbra, então, a cavalaria como esse grande ideal e também como esse grande fracasso. E onde está o fracasso? Aí, nessa nossa narrativa, a gente pode ter uma ideia bastante clara, talvez, né, de onde estava o problema desses cavaleiros e por que a gente tem todas essas questões aqui presentes neste livro. Agradeço muito a companhia de você até aqui. Espero que você tenha gostado dessa leitura e tenha se interessado também pelo livro, pela narrativa, que é, afinal, o nosso principal objetivo. Que a gente leia, e leia cada vez mais, e leia cada vez melhores livros. E, bom, comenta aqui embaixo se você gostou desse livro, se você quer, talvez, que a gente produza outros livros falando sobre esse universo da cavalaria e do Rei Arthur, que a gente vai ficar aí muito feliz de expandir essas reflexões para ainda outras coisas presentes. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!